Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em Mateus 18, de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o tema do Evangelho de hoje é o perdão. E mais do que apenas sobre o perdão, mas sobre o perdão sempre. Essa é a pergunta de Pedro quando ele se dirige a Jesus no início do Evangelho. Quantas vezes devo perdoar? Pedro nem questiona se deve ou não perdoar. Ele sabe que deve. Mas qual é a tolerância que eu devo ter? Até que ponto eu posso ser tolerante, ser misericordioso, perdoar? E ele coloca uma média 7 vezes. Jesus então eleva essa proporção ao ilimitado, quando diz que deve perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, esse número perfeito é elevado a uma potência ainda maior, né? Infinitamente, sempre. Mas ainda Jesus vai ao outro nível de reflexão. Não é apenas saber que devemos perdoar, não é apenas saber que devemos perdoar sempre, mas é exatamente o perdão dado de coração. É assim que encerra o Evangelho. E nesse meio, entre a pergunta de Pedro e a resposta final de Jesus, está uma parábola. Essa parábola tem uns detalhes interessantes. É uma parábola que tem 3 personagens importantes e também um grupo de pessoas que são os outros empregados. O rei, alguém que devia ao rei uma fortuna. Na Bíblia de Jerusalém é citado a quantidade dessa fortuna: 10.000 talentos. 10.000 talentos, segundo a Bíblia de Jerusalém, equivale a mais de 340 toneladas de ouro. Uma quantidade exorbitante. O texto relata que aquele homem endividado com uma fortuna, com certeza uma fortuna feita de uma vida toda, um homem extremamente rico. Como se chegou a essa dívida?
Só podemos intuir que foi com uma vida talvez não muito honesta, usufruindo de modo errado os seus bens. Mas na hora que o rei então manda ele ser preso com toda a sua família, ser vendido como escravo, relata o texto, cai aos pés, prostrado, suplica um prazo para pagar tudo. E diante disso, o rei, o patrão, tem misericórdia e perdoa a dívida. Jesus era um bom contador de histórias. Ele nos fazia refletir a vida a partir da realidade. E ele fala que exatamente ao sair dali, aquele que devia exatamente essa quantidade enorme, a dívida de uma vida toda, encontra alguém que lhe deve apenas 100 moedas. Em outras traduções, equivale a 100 denários. Também a Bíblia de Jerusalém dá um parâmetro para esse valor, que é apenas menos de 30 gramas de ouro. Um homem que devia toneladas de ouro não consegue perdoar alguém que lhe devia gramas de ouro. E este empregado faz o mesmo pedido que aquele que não perdoa fez ao seu patrão. Caiu aos pés e suplicava um prazo. Jesus parece até irônico, não é? Quando ele repete o mesmo quadro. E diante do mesmo quadro, aquele que foi perdoado não perdoou. E aí as outras pessoas então chegam para o patrão maior, né? Em algumas traduções ao rei. E na palavra daquele patrão está a síntese do pensamento central do evangelho de hoje. Eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Nessa frase está a lógica cristã sobre o perdão. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos isso. Pai, perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Há uma profunda relação entre o perdão que nós pedimos a Deus e o perdão que nós damos aos irmãos. Há uma estreita relação entre a misericórdia que nós recebemos de Deus e a misericórdia que nós damos aos irmãos. Para sermos perdoados por Deus, precisamos perdoar os irmãos. É assim que reza o Pai Nosso. Essa é a medida. A medida é sermos para os outros o que Deus é para nós. Por isso, dificilmente, alguém que não conhece a extrema compaixão de Deus, alguém que não sentiu o quanto a sua vida precisa da misericórdia de Deus, nunca vai considerar os erros dos outros menores do que os seus. Parece então que as nossas relações, que o modo como nós lidamos, move o próprio coração de Deus, mas também o coração de Deus derramado sobre nós deve nos mover ao outro. No cristianismo é assim. O que nós vivemos com Deus, se não for vivido com o outro, não tem sentido. Esse é o pensamento de Jesus. Deus perdoa todos os dias a dívida de nossa vida. Nós devemos perdoar as pequenas dívidas do dia a dia. Hoje eu proponho como meditação para nós pensarmos nessas duas coisas. Quando a gente pensa nas nossas dívidas diante de Deus, nós deveríamos considerar as dívidas dos nossos irmãos para conosco muito pequenas. Claro, só vai ter essa consciência quem tem muita sensibilidade diante de Deus, quem tem uma capacidade muito grande de autoavaliação. Aquele homem não tinha isso. Ele não conseguia entender a grandeza do seu erro, a grandeza de sua dívida. Quem não consegue entender a grandeza do seu nada, nunca vai agir com misericórdia com seu irmão, porque no fundo sempre se acha muito justo. Que Deus nos ajude a termos um olhar muito maior de sinceridade para com Deus e os irmãos. Vamos rezar. Senhor, a primeira graça que nós te pedimos a partir deste evangelho é termos uma consciência, Senhor, do quanto nós já te ferimos, as dívidas de nossa vida inteira, desde o nosso primeiro dia. Claro, todas elas foram pagas por ti na cruz, mas nós sabemos, Senhor, quanto já te ferimos, quanto ainda não te amamos. Que a consciência desse teu amor, que a consciência dessas nossas dívidas, que a consciência dos nossos pecados nos leve, Senhor, à gratidão, porque o Senhor já pagou toda essa fortuna na cruz, quando morrestes por nós para nos salvar. Pagastes uma dívida, Senhor, incontável, com o teu sangue. Agora somos nós que te pedimos, Senhor, ajudai-nos a perceber
que aquilo que as pessoas fazem, com ou sem intenção, são tão menores do que as nossas. Dá-nos a graça de relevar, de não levar tanto em conta, Senhor, que a consciência da nossa pequenez leve-nos a ter misericórdia dos nossos irmãos. Dá-nos o dom do perdão. Não nos deixa, Senhor, agir de um modo tão cruel. Que nós possamos lembrar que do mesmo modo que nós te suplicamos o perdão, os outros também nos suplicam perdão. E que na hora que isso acontecer, nós façamos como tu fazes, Senhor. Perdoar de coração. Assim seja. Amém. Leve com você essa passagem, que é o segredo do perdão cristão. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.